Primeiramente, assim, estou muito honrado de estar nessa mesa, porque eu acho que tem a ver muito debate com o que eu vou promover, né? Dessa discussão a partir dessa experiência do Diego, e pensar também como a Romualdo está pensando também outras formas, né? De sexualidade. Eu acho que vai envolver uma discussão muito boa, assim, a partir desse projeto que eu estou levantando aqui, que é o primeiro capítulo de uma tese que eu estou desenvolvendo no mestrado, né, profissional em ensino de filosofia, sobre o giro decolonial como pedagogia libertária. E aí, justamente a partir daí, eu quero dedicar também essa apresentação aos povos originários, às comunidades quilombolas desse Brasil, né, os povos originários da América Latina também, e aos meus alunos, no caso, que eu sou professor da Costa Verde, assim, um tempo que eu trabalhei no estado do Rio, na cidade de Paraty, e são caiçaras, né? E dedicar esse artigo a eles, aos meus alunos também de pré-vestibular social. Hoje aqui estou no Rio, na capital, e as pessoas aí, meu pai, minha madrasta que está aí, minha namorada também, meu amigo André. Então, vamos lá. Bem, assim, eu não fiz uma apresentação no PowerPoint, como os demais colegas fizeram, né? Então, eu acho que eu vou fazer a leitura do artigo que eu fiz. Começa assim. Esse artigo visa abordar o eurocentrismo como problema filosófico na formação dos currículos nas áreas da educação e na filosofia. Com a posição eurocêntrica até hoje na filosofia e no seu ensino, é fundamental propor não a negação do pensamento europeu, mas a garantia da pluriversidade filosófica para agregar o vasto conhecimento daqueles que não eram considerados pelos europeus e que detêm a filosofia. Dentro de tal aspecto, a elaboração sistemática começa na Europa Ocidental, antes dos meados do século XVII, ainda que algumas das suas raízes são sem dúvida mais velhas, ou mesmo antigas, e que nos séculos seguintes se tornou mundialmente hegemônica, percorrendo o mesmo fluxo do domínio da Europa burguesa, culminando na América uma maneira de outorgar legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista. Após a constituição da Europa como uma nova identidade, depois da América, e a expansão do colonialismo europeu ao resto do mundo conduziram à elaboração de tal perspectiva, constituindo todo o aparato epistemológico e ontológico com ela, a elaboração teórica da ideia de raça como naturalização dessas relações coloniais de dominação entre europeus e não europeus. As difusões dessas noções juntam uma base filosófica, levando à classificação social universal da população mundial, trazendo consigo uma única perspectiva, a universal. Essa requer um centro, o padrão e a busca pela totalidade. Por meio do pensamento nascente na Grécia Antiga, é verificável aos demais povos. Derrida diz: a história da filosofia é toda ela pensada a partir de sua fonte grega. Simplesmente, os conceitos da filosofia são, primeiramente, gregos, e não seria possível filosofar ou pronunciar a filosofia fora do elemento desses conceitos. Um dos exemplares mais claros dessa tragédia de dúbios na América Latina é a história da chamada questão nacional, dito de outro modo, do problema do moderno Estado-nação na América Latina. Nações e Estados são um velho acontecimento. Entretanto, aquilo que chamamos de moderno Estado-nação é uma experiência muito específica. Trata-se de uma sociedade nacionalizada e, por isso, politicamente organizada como um Estado-nação. Implica as instituições modernas de cidadania e de democracia política. Ou seja, implica uma certa democracia, dado que cada processo conhecido de nacionalização da sociedade nos tempos modernos aconteceu somente através de uma relativa, ou seja, dentro dos limites do capitalismo, mais importante e real democratização do controle do trabalho, dos recursos produtivos e do controle da geração e gestão das instituições políticas. Deste modo, a cidadania pode chegar a servir como igualdade legal, civil e política para pessoas socialmente desiguais. A história desses processos diferencia tão claramente a Europa Ocidental e o resto do mundo, no caso da América Latina. Na Europa Ocidental, a concentração da relação capital-salário é o eixo principal das tendências das relações de classificação social
e da correspondente estrutura de poder, além da ideia central da existência de uma categoria que separa aquilo que se produz no Ocidente daquilo que produz fora dele. Cito Tiago Dantas, né? Ele traz uma pesquisa sobre a descolonização do currículo, né? E ele fala: uma das vias que se pode utilizar para romper com a imagem ocidental da filosofia como única é precisamente realizar uma intersecção epistêmica entre as tradições não europeias. Intersecção no sentido de apresentar as proximidades políticas e epistêmicas daqueles que produzem conhecimento nas fronteiras. Fecha a citação de Tiago Dantas. A corrente eurocêntrica, ainda hoje, é o principal parâmetro para o conhecimento na educação, se pautando num currículo exclusivamente formado por homens brancos europeus. O lugar da América na história mundial, ou melhor, o seu não lugar de sujeito, incomodou o filósofo argentino chamado Henrique Dussel, que se compromete não apenas em negar esse não lugar, mas identificá-lo na história mundial. Seus estudos de ética, filosofia política e da cultura latino-americana foram essenciais para que se compreendesse a parte ocupada pela América Latina na história mundial e, consequentemente, levou a uma visão crítica da modernidade, desmistificando-a e arredando espaço para olhar além da excepcionalidade europeia. Deste modo, não se prende uma maneira filosófica, uma réplica dos pensamentos eurocêntricos, mas admitir em um modo aberto para a variedade causada pelo pensar filosófico. De tal maneira, o conceito de modernidade refere-se única ou fundamentalmente às ideias de novidade, do avançado, do racional científico, que são as ideias e experiências normalmente associadas a esse conceito. Não cabe dúvida de que é necessário admitir que é um acontecimento possível em todas as culturas, em todas as épocas históricas. O entendimento histórico, descomprometido de interesse da dominação do outro, descortina acontecimentos que nos alteram a fins desmistificadores, como a verificação da Europa moderna ser uma invenção ideológica, bem como ser também uma invenção sua, a exclusividade em relação ao mundo grego. Nessa perspectiva, o giro decolonial é um importante passo para dar início ao resgate histórico de valores culturais invisibilizados e silenciados, como, por exemplo, a latina, afrodiaspórica e indígena. Assim, cativar o diálogo com a finalidade de dar atenção a uma pluriversidade cultural e a valorização das relações interpessoais, do mesmo modo que promover uma pedagogia libertária que forme cidadãos para ir além do eurocentrismo, que possam interagir e conviver harmonicamente com essas constatações. Isso ajuda para o rompimento com a dualidade entre o pensamento e vida, e refletir um currículo a partir da experiência problemática com o mundo. Qual é o caminho a seguir em vista de um ensino eurocêntrico que não permite o pensamento de outros? Uma abertura em que o ensino de filosofia transcenda a difusão de conteúdo é a prática, uma vez que essa não coloca o professor como centro das mentes pensantes, mas também como protagonista do pensar, ponderando o estudante como um produtor de conhecimento também. Com isso, pretende-se, com esse enfoque, conjecturar sobre esse cenário filosófico que, por muito tempo, foi desconsiderado na história da filosofia. Isso porque seus protagonistas têm sido incapazes de filosofar. Alguns exemplos dos principais teóricos que temos no ensino de filosofia são dos países Alemanha, França, Inglaterra, Grécia, Estados Unidos, Itália, Holanda, Portugal, Espanha, Suíça e Rússia. Obviamente que há ressalvas que são importantes serem feitas, como, por exemplo, a Rússia não ser tratada como clássica e Portugal e Espanha não serem muito estudados também. Aliás, é por isso que Boaventura Souza Santos defende a associação Sul-Sul. Ele inclui, paradoxalmente, Portugal e Espanha, que circulam no sul global, onde há uma hegemonia da Europa Ocidental, para a invasão e conquista da América e África. Inclusive os eslavos, por exemplo, os povos russos eram vistos como inferiores, mas são percebidos como povos brancos, no caso de uma busca de uma unidade, ou melhor, na justificativa da construção de um Estado nacional. O autor lusitano coloca os 5 países que dominam os cursos de graduação e currículos do ensino de filosofia. São eles: França, Inglaterra, Alemanha, Itália e Estados Unidos. Assim, o eurocentrismo pode ser visto como sinônimo de ocidentalismo, como Ramon Grosseto
coloca fazendo isso para a inclusão dos Estados Unidos como fonte irradiadora de conhecimento. Então, o autor diz, cito Ramon, de uma filosofia onde o sujeito epistêmico não tem sexualidade, gênero, etnia, raça, classe, espiritualidade, linguagem ou localização epistêmica em nenhuma relação de poder e produz a verdade a partir de um monólogo interno consigo mesmo, sem relação com ninguém de fora. Sim, ou seja, é uma filosofia de refrigerante, sem rosto e sem a força da gravidade. O sujeito sem rosto flutua pelos céus sem ser determinado por nada nem por ninguém. Isso é uma tradução que eu fiz, tá, gente? Atualmente, o autoritarismo e a agressividade com que o neoliberalismo ultraconservador se impõe atualmente aos povos do Sul, com a conivência das agências multilaterais de regulamentação e dos colonialismos internos levados a cabo pelas elites brancas, e a sua submissão aos projetos imperiais, representando uma fase perversa do capitalismo financeiro e de continuidade dos processos de aniquilação ontológica, epistemológica e cultural dos povos, negando-lhes o direito à autonomia, independência e participação na construção de seu destino coletivo e dos rumos das relações entre povos e nações. O epistemicídio, posto em prática pelo capitalismo contemporâneo, é acompanhado do genocídio físico dos povos originários, da população afro e de grupos minoritários que sempre foram discriminados e excluídos da participação social e dos processos civilizatórios, mesmo do projeto civilizatório do próprio capitalismo, dada a exclusão de amplos segmentos populacionais do usufruto das conquistas científicas e da propriedade. E perdi aqui onde que eu estava. Da propriedade. É isso mesmo. Se impõe desejo da paz. Atualmente, o autoritarismo e a agressividade com que o neoliberalismo ultraconservador se impõe atualmente aos povos do Sul, com a conivência das agências multilaterais de regulamentação, dos colonialismos internos levados a cabo pelas elites brancas e sua submissão aos projetos imperiais. Representa uma fase perversa do capitalismo financeiro e de continuidade nos processos de aniquilação ontológica, epistemológica e cultural dos povos, negando-lhes a autonomia, independência e a participação na construção de seu destino coletivo e dos rumos das relações entre povos e nações. O epistemicídio, povo em prática, pelo capitalismo contemporâneo, é acompanhado pelo genocídio dos povos físicos, genocídio físico dos povos originários, da população afro e de grupos minoritários que sempre foram discriminados e excluídos da participação social e dos processos civilizatórios, mesmo dos projetos civilizatórios do próprio capitalismo. Dada a exclusão de amplos segmentos populacionais do usufruto das conquistas científicas e da propriedade de meios de reprodução de vida, saneamento básico, água encanada, energia elétrica, segurança alimentar e etc. Essas estratégias visam, em última instância, afirmar o Ocidente como o único sujeito histórico do conhecimento e retornar à escalada de uma pilhagem das riquezas dos povos que se situam na periferia do sistema. Portanto, é imprescindível a problematização do eurocentrismo que isola sua cultura como superior, relevando o massacre usual nas colonizações. Foi indispensável para o aproveitamento da sua civilização. Este é construído sobre o mito que estabelece isso como o único conhecimento válido e legítimo a partir de um lugar de anunciação do sujeito europeu, civilizado, desenvolvido, descorporizado, dessubjetividade, neutro, objetivo e universal. Toda a gama de experiência e conhecimentos produzidos em outros contextos e por outros sujeitos são desconsiderados. Portanto, não deve adentrar nas escolas oficialmente. Inclusive, deve ser repelidos fortemente e desconsiderados. Um conhecimento intrinsecamente atrelado à modernidade, colonialidade, do poder, do ser e do saber, mas que é afirmado neutro, objetivo e universal, que nega o passado e o presente de genocídios e epistemicídios cometidos sob sua lógica. Seguindo Boaventura Souza Santos, diante disso, a preocupação que nos move é a reprodução do filosofar eurocêntrico nos currículos escolares, já que ele se erige sobre o mito da modernidade e sustenta o eurocentrismo. É isso. Ok, Lianto.
Agradecemos também a sua, né, apresentação, que uma temática, uma discussão muito pertinente, né, que vai aos cerne, ao coração dos nossos currículos, né, em todos os aspectos aí, para pensar toda essa questão do eurocentrismo em torno, né, numa perspectiva filosófica, né? E aí eu acho que a sua reflexão, né, e seu caminho aí, né, ao pautar, né, a problematização da colonialidade, né, acaba contribuindo muito no sentido, sobretudo para a filosofia, né? Traz uma contribuição no campo filosófico, na filosofia, para que a partir dessas problemáticas, né, de uma reflexão sobre essa racionalidade, como acho que o Derrida que usa essa expressão, né, de uma racionalidade eurofalogocêntrica, né, que vai em encontro a essa questão do, do eurocentrismo, né, como uma ideia hegemônica, sobretudo no campo do pensamento ou da filosofia, né, isso acaba pautando, né, o pensamento colonial, né, que é excludente, que é hierárquico, né, e, sobretudo, que tem uma compreensão do saber e da filosofia que não tem diálogo, que não se abre um diálogo para, né, esse giro, né, que é que a atualidade acho que tem exigido, sobretudo de nós, da academia, né, esse movimento de descolonizar, né, descolonizar o ensino, descolonizar, né, o próprio currículo, e no nosso caso aqui, né, que estamos refletindo, perpassa numa descolonização do ensino de filosofia, e descolonizar, né, se diz respeito a criar um novo, né, a transcender, né, essa lógica dessa colonialidade. Então, eu acho que trabalhos assim, né, que pauta essa reflexão do eurocentrismo, né, e sobretudo nessa perspectiva quando uma questão filosófica, corrobora para esse giro, né, decolonial, para que nós possamos também dar respostas, né, abertura para outros conhecimentos, outros diálogos, né, que, sobretudo de um país como o nosso, né, muito marcada por diversas ancestralidades, e a América Latina também, né, indígenas, africanas, né, brasileiras, enfim, né, e esses diálogos, eles são muito difíceis dentro do contexto do currículo na escola, porque há um não reconhecimento, né, desses sujeitos, né, que está sentenciado por aquela máxima do Descartes, do que eu penso, logo existo, que não é um universal, mas é uma máxima particularista, né? Porque ele está falando de um ego, de um ser pensante, um homem branco, e a nossa Constituição talvez nos faz por um caminhar do que nós pensamos, logo também nós existimos. Então, eu acho que é uma reflexão muito importante nesse sentido, né? De que há uma abertura aí, né, ao problematizar tudo isso, né, essa hegemonia eurocêntrica, né, você abre a possibilidade, né, de um pensar no nós, né, e outras pessoas, outros saberes, né, eu acho que isso que é o grande desafio no contexto da escola. E eu faço uma pergunta, você está desenvolvendo, né, a sua pesquisa nesse sentido, de problematizar essa questão da filosofia ou do saber ou do conhecimento dentro desse eurocentrismo, ou esse é um artigo de uma reflexão mais geral, ou tem uma ligação com o que você está desenvolvendo enquanto projeto?
Então, assim, de uma forma bem simplória mesmo, que eu posso te falar, é o primeiro capítulo da minha tese, né? Ah, sim. E assumir o giro decolonial como pedagogia libertária, porque Sim, surgiu um acontecimento muito importante para mim, assim, enxergar não só isso como um problema filosófico. Eu estava dentro de sala de aula falando sobre a origem da filosofia, e sim. aí aquela coisa toda assim, poxa, o que eu vou falar? Ele é um pataxó, sabe? Ele é o Auri, vou até falar o nome, realmente, o nome dele é um Ah, pataxó. E aí ele perguntou para mim, professor, cadê meu povo aí? Eu falei, cara, não exato. tem seu povo aqui. Você não tem povo aqui. A origem da filosofia, segundo a Grécia Antiga, você não tem povo. Você não é nem como ser humano. É, Ali eu vi realmente, de fato, declarado o epistemicídio, o racismo sim, epistêmico. sim, E aí eu falei, cara, interessante isso. Então, como que eu vou pensar, né? Mas aí uma questão que você também está levantando a partir do giro decolonial, né? O giro sim, decolonial, recentemente, né? Por isso que eu falei dos quilombolas, tem o Nego Bispo, né? O Nego Bispo ele traz uma sim, coisa muito sim, boa. Não é pela decolonialidade mais, gente. A gente tem que parar de dar decolonialidade, porque ela desmancha e ela se faz. Então, hoje em dia, né? Tem uma frase que ele fez no Spotify agora, de uma entrevista, que ele realmente ele conseguiu consolidar tudo que ele estava querendo trazer à tona disso, sabe? Ele falou assim, nós temos que ser contra coloniais. Porque eu acho que é interessante essa frase dele, porque ele está falando a partir de como que a gente também está vivenciando com essa questão da decolonialidade, né? E ele é um crítico ferrenho, né? De um livro novo, agora que ele recentemente ele lançou, sobre a Terra dela, a Terra quer. E aí ele sim, fala nessa entrevista do Spotify, ele fala assim, se o colonialismo e eu continua, eu vou desmanchar o colonialismo. Eu vou morrer cansado. Eles fazendo, eu desmanchando. Eles fazendo, eu desmanchando. É isso que os decolonialistas estão fazendo. Eles estão desmanchando, os caras continuam fazendo. Nós, o contra-colonialista, que temos uma trajetória. Os quilombos, as aldeias, as comunidades tradicionais, queremos bloquear o colonialismo e estabelecer uma fronteira. Aí ele cita, né? Ele fala, até aqui vocês vieram, parem, não venham mais. Para lá, não vamos. Para cá, vocês não vêm. Isso é contra-colonizar. Você, para o sistema, não precisa matar os colonialistas, mas precisa sim. adestrar e curar essas pessoas da cosmofobia, porque curado da cosmofobia, eles vão ser menos violentos e vão ter menos medo e dá para se conviver. É, Acho eu que acho que o bispo ele dá um passo, né, definitivo, talvez, né? Acho que é o ponto de chegada, quero dizer, em vez de um passo, ele eu acho que esse pensamento, né, atual dele e essa defesa é o ponto de chegada para aquilo talvez que a gente poderia chamar de uma pedagogia radical, de que se coloca mesmo, né, nessa contraposição, né, e nessa constituição de um caminho novo, né, muito mais referenciado nas nossas experiências, né, aqui que enfim, mas que eu acho que é interessante, né? Eu já até adquiri esse livro dele, só que ainda não consegui ainda ler, né? Mas é muito interessante isso, né? Mas mesmo assim, eu penso que acho que a gente ainda vai precisar ainda de um tempo de estar nesse movimento de desconstrução, né? Porque eu acho que esse é um caminho para a gente de decolonial, para a gente poder chegar nessa contra-colonialidade, né? Proposta dele que eu acho que é onde todos, penso eu também, né? Acho que deve chegar, né? Não sei. por isso Enfim, mas acho que é um bom debate, né? Aí é, mas até porque nós estamos atrasados, né, nesse movimento da decolonialidade, assim, né? Podemos talvez a gente já poderia ter já superado essa fase e já está no outro patamar. Mas enfim, eu acho que a grande questão, né, que acho que é o cerne da sua reflexão é exatamente essa colonialidade, né?
E acho que problematizá-la é exatamente colocar, né, ao nu todas as perversidades de morte que foi e que continua sendo, né, a colonialidade, né, no caso do referenciado ao saber, que tem a ver com esse reconhecimento, né, de um saber que não tem espaço, né, para um ser, né, para uma ontologia e uma outra epistemologia a não ser essa, né? Então acho que é o nosso grande desafio contemporâneo, né? Não sei se alguém mais na sala quer estabelecer alguma questão com o Leandro, e se não, também devolvo a palavra aí, Leandro, se você tem mais alguma coisa. Não, assim, eu estou terminando esse mestrado, assim, eu estou tentando trazer agora, vou ver se consigo, para o meu doutorado, fazer uma ontologia contra-colonial afro-panorâmica. Eu Que acho que interessante. é nesse sentido. Então, trazer essa ontologia afro-panorâmica contra-colonial, acho que vai dar um ponto de partida. Mas você falou que a gente está atrasado. Eu acho que não está atrasado, não, Pato. Tudo está aqui agora. Se pensar que o Davi Copenau, o Krenak, esses povos, essas comunidades indígenas já fazem essa contra-colonialidade há muito mais tempo. Sim. Só que é que está, né? Nesse currículo que a gente tem na BNCC, né? Quando eu disse que eu estava atrasado, acho que eu pensei muito mais nós, academia, né? Nós, universidade, né? Assim, pensando exatamente dentro desse escopo aqui do currículo, nesse sentido que eu quis dizer. Sim, por isso que eu até promovo até uma pedagogia libertária nesse sentido, entendeu? Porque eu acho nesse sentido, porque a educação, de alguma forma, ela não vai se salvar sozinha. Sim. Não tem condição, sabe? Mas, assim, o capitalismo também não vai morrer de fome. E como que a gente vai elencar isso a partir disso, né? De uma discussão, como eu trabalho em pré-vestibular social, sabe? Eu vejo, assim, meus alunos, assim, totalmente assíduos, sabe? Para pensar a construção da identidade, a história deles, sabe? Igual a Romualda falou da questão da sexualidade. Como é que esses alunos vão pensar a vida deles na relação das outras formas de amar? Sabe? Existem outras formas de conviver também, não somente, né, na relação entre humanos, né, uma relação entre humanos, a natureza. Eu acho que envolve também uma ética, uma estética, envolve também. E aí a ontologia de fato, né? Porque como que a gente vai pensar nós aqui, Brasil, para ser contra essa colonização que está já tendo engessando muita coisa. Então, dentro desse contexto que eu estou falando, eu acho que participa disso, né? É isso. Muito obrigado.